Ok, pode ir para o modo apresentação, te apresenta e daí vocês podem começar. Oi, pessoal, muito bem. Então, eu sou a Sabrina Guarani, eu sou bailarina já há 20 anos, eu sou professora também de Pilates, eu estou me formando em Educação Física, bacharelado na Universidade de Caxias do Sul, esse é meu último semestre, e hoje a gente irá realizar uma discussão também. Eu e a minha colega Alessandra pegamos um artigo que o professor Guilherme propôs, e a gente vai passar um pouquinho desse artigo para vocês. Então, galera, meu nome é Alessandra, sou estudante de Educação Física. Falta ainda um pouquinho para me formar, mais um e pouco. E a gente vai fazer um estudo de um artigo. Pode passar, Sabrina, por favor? Diferenças biomecânicas dos membros inferiores entre bailarinos e não dançarinos durante a tarefa funcional e aterrissagem. A revista onde foi publicada é a Fisioterapia no Esporte. Ela foi publicada dia 5 de maio de 2018. Ela está na página 32, no volume 32, as páginas 180 e 186. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da introdução. Então, o balé clássico, geralmente, ele é mais praticado pelas meninas de 5 a 14 anos, e um estudo revelou que 63% das crianças nessa faixa etária praticam pelo menos uma atividade relacionada à dança. A maioria dos passos do balé clássico que a gente utiliza nas aulas de balé são saltos, e uma bailarina, geralmente, ela salta 200 vezes em 1h30 de aula. Então, eu vou falar um pouquinho do salto, tá? Que as meninas precisam, as pessoas que realizam a atividade física do balé clássico precisam realizar. Então, elas iniciam com uma rotação externa, tanto de pés, joelhos, quadril. Elas fazem uma flexão das pernas, e assim, quando elas irão saltar, elas precisam empurrar o tarso, metatarso, estender totalmente as pernas para ficar numa postura alinhada, empurrando os pés contra o chão, saltando, e assim, a aterrissagem delas é retornando para o chão, o tarso, metatarso, calcanhar, flexionando as pernas e o quadril também. É esse o salto do balé, porque a gente não quer gerar tanto impacto, então elas precisam saltar, e quando retornam, elas precisam amortecer bem a queda para não causar lesões. Então, o balé clássico é um sinônimo de alinhamento, porque em relação à biomecânica, acaba gerando mais lesões se a gente não fizer da maneira certa, que nem nessa imagem que está aqui, os pés rodados bem para fora, sempre nessa primeira posição. A gente chama de andeor, que são os dois pés virados para fora. Totalmente a perna rodada para fora, o quadril alinhado, tronco alinhado, os braços alinhados ao tronco, pescoço, e a perna bem estendida atrás. Esse passo é chamado de arabesque no balé. Então, aqui tem duas imagens mostrando, seria o certo e o não tão certo, de quando a gente faz um plié, né? A gente flexiona, que nem a primeira imagem, a gente flexiona os pés, alongando o tendão. A força, a gente tem duas forças, uma para baixo e uma para cima. Assim, os joelhos são rodados para fora. O dedão, ele precisa estar na linha, na mesma linha que o joelho. Assim, as coxas também têm que estar rodadas para fora, causando, assim, uma torneação das pernas, o quadril rodado para fora e as pernas totalmente alinhadas em andeor. Já na segunda imagem, a gente pode ver, né, ali o arco plantar um pouquinho para frente, né, caído um pouquinho para frente, o joelho desalinhado, o quadril não tão em andeor, não tão aberto, o quadril não está tão encaixado. Essa é uma posição que geralmente dá muita dor no joelho, no quadril, também causa muitas vezes a joanete, que isso a gente pode ver. E aqui, as mulheres, elas têm predisposição de ter mais lesões no ligamento cruzado anterior em comparação com os homens, porque elas têm um atraso no desenvolvimento dos membros inferiores em relação à força e o controle muscular. Já as bailarinas, elas têm essa baixa taxa de lesões no ligamento cruzado anterior pela forma que é ensinado esse pouso, esse amortecimento depois dos saltos, né?
Um estudo comparou não bailarinos com bailarinos estudantes e bailarinos profissionais. E entre esses dois grupos, bailarinos estudantes e profissionais, eles apresentaram uma maior amplitude de movimento no tornozelo, no ângulo de flexão do tornozelo e do joelho, em relação a outro grupo, e eles também podem controlar mais o pouso durante os saltos, né? Outro estudo comparou bailarinos com jogadores de esportes coletivos, basquete, handebol, vôlei, em que o joelho valgo e a adução do quadril é menor também em bailarinas durante a queda comparado com os jogadores, porque principalmente os jogadores de vôlei, quando eles precisam dar uma cortada, eles saltam e quando eles retornam, eles têm uma maior adução de quadril, né? E de valgo, do joelho valgo também. Porque não é ensinado bem esse pouso como se fosse no balé clássico, né? Assim, a força que eles exercem em relação ao solo, as bailarinas, é de 4,5 em relação ao seu peso corporal, e esse valor é maior comparado com atletas de corridas e outras tarefas atléticas. Então, as bailarinas exercem uma força maior que esses atletas, tá? Outro estudo também mostra que o tempo de pouso das bailarinas e aterrissagem com os membros duplos, né, paralelos, é maior em bailarinas de profissionais do que de estudantes e não dançarinos. Então, o objetivo do estudo foi determinar a diferença na biomecânica na aterrissagem do membro inferior no balé adolescente feminino em dançarinos, em comparado dos que não realizam balé e nenhum tipo de dança, e executar o salto vertical, que é o salto com uma perna. Então, elas ficam sobre uma perna, elas saltam e retornam com a mesma perna, equilibrando, e o stop jump é um salto à distância. Então, elas precisam correr, elas saltam com uma perna e retornam com essa perna do chão. Tá? A mesma perna equilibrando também. O Ulisses tem uma pergunta ali, Sabrina. Pode pedir. Eu não consigo ver. Sabrina, é uma pergunta de alguém fora da área. Pode perguntar. Você falou aí o termo joelho valgo. Eu sempre escuto falar esse termo e nunca consegui gravar. O que seria um joelho valgo? O joelho valgo, geralmente, é aquele joelho que é para dentro. E o joelho varo é o joelho que ele é mais para fora, assim. É como se fosse um joelho mais viradinho para fora, a perna é mais para fora, sabe? Dizem que é perna cambota, perna de jogador, sabe? O Cleidson tá fazendo ali. Isso aí. Isso aí. Uhum. Pensa assim, ó. Sabe a postura do cowboy no cavalo? Sim, aham. Com os joelhos apontando para fora? Sim. Isso é o joelho varo. Varo. Tá? Uhum. E o valgo é o joelho contrário. Então, quem é valgo não cavalga. Entendeu? Sim. Então, tu pensar, a postura do cowboy é o joelho varo, tá? E quem é valgo não cavalga. Oh. Por quê? Porque tá com os joelhos para frente e não consegue subir em cima do cavalo, tá? Entendi. Obrigado, gente. Imagina, qualquer dúvida podem me perguntar para nós, tá, pessoal? Então, nesse estudo, continuando, foi hipotetizado que os dançarinos, eles possuem maior ângulos de pico de tornozelo em joelho na articulação do quadril no plano sagital, que é nesse plano aqui rosinha, onde está mostrado. Eles também possuem maior ângulo de pico no inferior no tornozelo, no joelho, e na articulação do quadril nos planos coronal e transversal, que é nesses dois planos, o azul e o verde, em comparação com os não bailarinos durante o pouso nas tarefas, durante a aterrissagem dos saltos. Também foi levantada a hipótese de que os dançarinos teriam menor pico tridimensional no tornozelo, joelho e nos momentos da articulação do quadril, em comparação com os não dançarinos. A magnitude reduzida de força de reação do solo, bem como ter um tempo maior para atingir o pico de força em relação ao solo durante as tarefas de pouso. Então, os materiais e métodos. Então, é o estudo laboratorial seccional. Foram convidadas 13 bailarinas adolescentes e 17 bailarinas não adolescentes, de 11 anos para cima. Então, foram recrutados com panfletos em escolas de balé, clubes esportivos e nas redes sociais.
Então, os dançarinos, eles precisavam ter 1 ano de balé clássico e 4 horas diárias de balé, e os não dançarinos, eles tinham que praticar um esporte organizado, que envolvia salto, aterrissagem, tipo netbol, basquete, futebol, vôlei, e também precisavam realizar 4 horas por semana. Não podiam participar de qualquer dança ou esporte que envolvia treinamento específico de pouso, tipo Sabrina, ginástica, patinação no gelo. Pode falar. os não bailarinos eram jogadores de outros esportes, então, que envolviam saltos, é isso? Isso. Os Ah, bailarinos legal. eram bailarinos profissionais ou estudantes, e os não bailarinos eram esses jogadores de esporte, atletas, né? Só que eles não podiam fazer nenhuma atividade de dança, de ginástica, de patinação no gelo, porque realmente eles queriam comparar esses dois. Um grupo que realmente fazia todo dia, tinha essa preparação, tinha esse estudo de como saltar, como retornar para o chão, e um grupo que saltava e era isso, sabe? Não tinha toda essa preparação, não sabia como flexionar o joelho direito. Era isso que eles queriam comparar. Então, os critérios de exclusão, eles não podiam ter nenhuma lesão musculoesquelética nas 6 semanas anteriores ao teste, que limitasse a sua capacidade de atuar em sua dança ou no seu esporte, né? Eles não podiam ter nenhuma história com cirurgia no joelho, tornozelo, quadril ou menarca iniciada. Então, esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição deles, e os participantes e responsáveis também foram fornecidos o termo de assentimento e consentimento não livre esclarecido, né? Porque eles precisavam disso para participar do estudo, para estar tudo certinho. Então, protocolo experimental, os participantes, eles participavam de uma única sessão de coletas, foi só uma vez, no laboratório de análise do movimento. Então, eles chegavam lá, realizavam um questionário, tudo, se tinha alguma lesão, se não tinha alguma lesão, quantas horas eles praticavam, é tipo uma anamnese, tá? Depois foram fixados 42 marcadores reflexivos nos membros inferiores e na pelve. Então, esses marcadores, eles estão de acordo com as recomendações da biomecânica, né? Da Sociedade Biomecânica. Eles realizaram um aquecimento e a familiarização desses 2 saltos, que o stop jump e o salto vertical, eles foram medidos também na plataforma de força, juntamente com a análise de movimento do software de ViConnex. Sabrina, uma dúvida. Esse stop jump, você pode explicar ele de novo? O stop jump eu não entendi bem. Sim. Então, o salto vertical, elas ficavam numa perna, elas tinham que saltar e retornar com a mesma perna, tá? É com a perna só, o salto vertical, certo. E o salto, esse stop jump é como se fosse um salto horizontal. Elas corriam, tinham uma distância para correr, aí elas saltavam com a perna, por exemplo, com a perna direita, e tinham que retornar só com a perna direita no chão de novo. Entendi. Esse é o stop jump que eles falam. Então, essas tarefas de pouso, que são esses testes que eu acabei de falar agora, né? O máximo salto vertical de uma perna única. Então, elas tinham que decolar e aterrissar em seu membro preferido, né? Elas podiam fazer ou com a perna direita ou com a perna esquerda. Então, era aí uma perna, elas tinham que pular e retornar com a mesma perna novamente. E a stop jump também, eles tinham aqui, né, que diz 10 metros para correr. Em seguida, eles tinham um salto com distância horizontal, pousando com o membro preferido, com o membro contralateral seguindo até estabilizar. Então, elas corriam 10 metros, saltavam com a perna direita, retornavam com a perna direita, e daí, depois que estabilizou, elas podiam colocar a perna esquerda no chão. Eles repetiam de 3 a 5 vezes, sendo que eles pegaram a melhor vez delas, e se caso elas fossem, por exemplo, a 5ª vez fosse a melhor vez delas, elas retornavam mais uma vez para fazer esse salto. Então vamos para os resultados. Os dançarinos tiveram uma maior execução nas articulações do plano sagital durante o salto e o step jump do tornozelo. Em média de 22, diferença de 22 a 14, respectivamente. O joelho de 18 para 9. E o quadril, a média ficou entre 8.
Os dançarinos exibiram um maior movimento de extensão de quadril em comparação aos não dançarinos na parada dos 2 saltos. E eles tiveram maior extensão durante o salto, o que atinge a maior altitude do salto. Os dançarinos também demoraram mais para atingir o pico de força. Eles pulavam 3 vezes, no terceiro era o mais alto. Comparado com os não dançarinos, eles acabavam tendo uma das primeiras. Os primeiros saltos eram os mais que tinham mais força. Mas não foi diferença de pico de força, não foi identificado entre os dois. Eles acabaram ficando ao mesmo nível. Não teve nenhuma diferença significativa. A única estatisticamente diferença entre os dois grupos foi na tarefa de stop jump, onde os dançarinos exibiram momentos de maior extensão de quadril, que é o que a gente já falou dos não dançarinos. A conclusão. Os dançarinos, então, eles têm uma transferência de técnica de aterrissagem para essas tarefas não específicas do balé, em reflexo à maior altura do salto e execuções articulares no plano sagital. Essa estratégia de pouso pode ser associada ao índice baixo de lesões LCA encontrado nas dançarinas. A discussão, então, foi o primeiro estudo de aterrissagem sobre a técnica da dança. Fica aberta. Alô? Acho que ela caiu, né? Continua pra gente então, Sabrina. Sim, eu vou continuar então. Os dançarinos adolescentes no estudo, eles estavam numa posição mais estendida na articulação do joelho, no início do contato que os não dançarinos em ambas as tarefas de aterrissagem, né, nos 2 saltos. O que significa que eles tiveram que se mover através de uma amplitude articular total, no maior plano sagital, até chegar às quantidades semelhantes de flexão máxima com os não dançarinos. Então, era padronizado, eles tinham que fazer a maior flexão máxima que eles podiam comparado com os atletas, né? Enquanto os dançarinos mantiveram um perfil cinético e cinemático semelhante aos não dançarinos, na tarefa de stop jump, na sua altura de salto, era 3 vezes maior que os bailarinos, né? Os resultados do estudo, então, mostram que os dançarinos saltam mais alto e terra com as maiores execuções articulares no quadril, joelho e tornozelo no plano sagital, em comparação com os não dançarinos durante as tarefas, né? Durante as tarefas de salto. E aqui uma fotinho para vocês. Eu gostaria de agradecer, eu e a Alessandra, a gente gostaria de agradecer por vocês terem vindo, observado esse artigo que a gente propôs nesse dia de grupo de estudos. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada. Parabéns, Sabrina. Uhum. E a Ali, né? Pena que a Ali caiu. Parabéns para as duas. Caiu. Mas daqui a pouco ela volta. Pela apresentação. Voltei. Voltou, Ali. A Sabrina terminou a apresentação para ti, tá, Ali? Não tem problema. Obrigada, Sabrina. Eu sempre gosto de fazer umas contribuições para a apresentação, mas antes eu quero abrir espaço para os colegas. Se eles têm dúvidas relativas ao trabalho. Isso aí, podem. Eu, por ser leigo na biomecânica, só ter feito ela na faculdade, a matéria, apesar de eu ter gostado, eu não entendi alguns dos termos. Então, eu não entendi bem a diferença que ficou qual foi a vantagem apresentada pelas bailarinas. Tá. Se pudessem. Tá, né? Sim. Tá. A vantagem é a seguinte: no salto, teve menor impacto na hora de voltar, então os atletas acabam tendo mais impacto no joelho. Entendi, elas absorvem melhor o impacto, né? Elas aterrissam com mais técnica. Isso, e daí, por causa disso já tem menor índice de lesão de joelhos, né? Isso. Então o atleta acaba tendo mais lesão por causa disso. Então seria interessante aplicar alguma técnica com esses atletas para diminuir o índice de lesão, né? Com certeza. Nesses que tem saltos frequentes, né? Essas modalidades de basquete, vôlei. Isso aí. Entendi. Respondi? E também as bailarinas
Pelo que eu vi ali, os atletas tiveram maior altura de salto que as bailarinas, né? Porque as bailarinas, geralmente, elas fazem a rotação externa. Tipo, as bailarinas, elas fazem com uma técnica melhor que os atletas, mas os atletas têm mais impulsão para saltar. Mas eu fiquei na dúvida, até que ponto isso aí, eu não sei se tem que ver pela amostra, até que ponto isso aí é pela técnica ou se é diferença biológica, eu não sei. Vocês sabem dizer? Talvez em questão de força e potência dos membros inferiores dos atletas, sendo que as bailarinas elas têm muita força e potência, né? Aham. Mas eu não Tem- sei tem- se é, causa impulsão, alguma coisa assim, eu não sei dizer. Teria que ver metodologia, né? Se ela é, por exemplo, montar a pesquisa de um jeito que você consiga eliminar essas diferenças biológicas. É complicado. Eu acredito, talvez, uma possibilidade que seja pela questão do alinhamento ou pelo impulso que o atleta pega às vezes, né? Talvez seja por isso. Mas seria que dá uma... É que fica aberto o estudo para mais estudos, né? Uhum, com certeza. Eu não sei se tem alguma relação a ver. Os atletas, geralmente, quando eles fazem as atividades, eles fazem de tênis. As bailarinas fazem de sapatilha. Então, eu não sei se isso tem alguma relação, se pode nos dizer se tem alguma relação. Mas no estudo deve ter sido feito igual, não? Sim, acho que sim. Acho que Aí, é feito de pé descalço, ou não falou aqui. eu não acredito que tenha muita contribuição, mas aí tem que ver como é que eles mediram, né, esses saltos dos atletas e tal. Na verdade, como é que selecionou a amostra. Eles selecionaram a amostra por, que nem eles falaram ali, por panfleto, né, rede social, tudo. Então, geralmente eram meninas ou pessoas de 11 anos para mais. Então, eram pequenas, não era gente, assim, um pouco acima de 18 anos, né? Então, E as atletas eram, tipo assim, eram amadoras, não é isso? Porque isso. se for profissional já é outra história, porque geralmente já passou por uma seleção, entendeu? Sim, Aquelas pessoas já têm um rendimento e tal. isso aí. Uhum. Mais dúvidas, pessoal? Muito fácil de entender o artigo, gente. Então vamos lá, vou eu fazer perguntas para vocês todos agora. Ah, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do artigo, tá? E eu vou aqui, pronto. Deixa eu ver se está aparecendo na minha tela. Tá. Esse é o artigo, tá, gente? Está ali na pasta. Artigo bem completo, assim, responde muito bem o que ele se propôs, que são as diferenças dos membros inferiores entre dançarinos e não dançarinos, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são ângulos e momentos, tá? Então, eu logo expus as meninas a esse trabalho, porque é um trabalho que eu vi, assim, que é da área da dança, que tem momento, que tem ângulo, que tem um monte de informações, assim, que são interessantes para a gente estar discutindo hoje, logo no primeiro dia, tá? Então, assim, gente, sempre que a gente escolhe um determinado gesto, uma determinada tarefa para estar avaliando, a gente tem que saber por que a gente quer avaliar ela e o que a gente busca, tá? A gente está sempre buscando algo. Nesse caso, a pergunta que os autores queriam responder é: será que existe jeito diferente de pular entre pessoas que fazem balé e não fazem? Né? E daí eles pensaram: bom, qual é a melhor ferramenta para a gente responder essa pergunta? Bom, vamos construir um modelo biomecânico, medir ângulo e medir força, né? Então, o que acontece? Esse modelo que eles utilizaram, ele é um modelo de membros inferiores parecido com o que se usa em quase todos os laboratórios. Vai ter um quadril, um joelho e um tornozelo. Mais ou menos como isso aqui que eu estou desenhando para vocês, ó. Tá? Simples assim mesmo, tá, gente? E aí, embaixo desse modelo tem uma plataforma de força. Tá?
Ângulo é fácil de entender, né, gente? Ângulo é a posição relativa de um segmento em relação ao outro, né? Então, o que as meninas disseram? Olha, que durante o salto, por exemplo, aqui no A, o hop, qual que é o hop, Sabrina? Hop é saltitar, não? É saltitar, é só aqui, é salto com as duas Salto pernas mesmo, vertical. né? Isso. Tá. O que elas disseram? Ó, que os quadris estavam mais estendidos e os joelhos também. Então, se vocês verificarem aqui, ó, de 0 a 100, que é o início do salto, até o fim, então, da tarefa, né? Pum, assim. E aqui, 0 graus e 70 graus de flexão do quadril, né? Então, um quadril a 0 graus, em anatomia, gente, 0 é sempre posição anatômica. Então, seria um quadril assim, ó, completamente estendido. Isso seria 0 graus, tá? E 70 graus de flexão seria assim, ó. No caso aqui é joelho, né? Então 0 graus seria o Seria bem joelho. agachado, né? Isso, aqui, ó, o joelho Entendi. aqui, né? Se aqui é o joelho, 70 graus de flexão, aqui seria 90 graus, 70 graus seria mais ou menos aqui, talvez. Né? Então, 0, 90, sei lá, 100 graus de flexão do joelho, né? Pensando assim num corpo humano aqui, isso aqui é um joelho. E o quadril aqui, no caso aqui, 0 graus é o quadril completamente estendido, aqui uma leve flexão, aqui bem flexionado o quadril. Em linha cinza, gente, não deem bola para os pontilhados, tá? Nesse primeiro momento, não deem bola para os pontilhados. Em cinza estão os dançarinos. Em preto estão os não dançarinos. Então, o que aconteceu com os dançarinos? Ó, eles começaram com o joelho bem estendido a 0 graus e, no final do gesto, estavam com eles bem flexionados. Né? Então, foi uma aterrissagem. Na verdade, esse aqui é a aterrissagem, né? Eles caíram com o joelho bem estendido. Eu esqueci que eu tenho. Ah, entendi. Então é aterrissagem isso. É a aterrissagem, perdão. Então elas absorvem melhor impacto, bem melhor, porque elas têm A gente mais, já vai- elas caem estendida e dobra. Isso, a gente já Entendi. vai discutir isso também. Mas vamos primeiro ver a cinemática, ó. Antes de falar de impacto, tá? Então, ó, aqui é a Barbie biomecânica. Vocês conhecem a Barbie biomecânica? Pô, legal essa Barbie aí, viu? Essa aqui é a Barbie biomecânica, tá? Então, quando elas aterrissam, elas caem com o quadril bem estendido e joelho bem estendido. Então, quadril a mais ou menos 10 graus. Então, assim, ó. E o joelho completamente estendido a 0 graus, que representa precisamente este ponto aqui. Tá? Qual foi a dica que apareceu aqui? Fixa a sua tela para ver o boneco bem. Tá. Aí dá para fazer essas mudanças, vai. Aqui, valeu a dica. Você bota o pino, tira. Isso aí. Então isso aqui é a forma do início. E quando elas aterrissaram, o joelho das bailarinas estava muito mais flexionado, só que o quadril de bailarinas e atletas não tinha diferença. Então, quando elas caíram, terminaram a aterrissagem, quando caíram no chão, então imagine o chão encostando aqui, elas estavam com uma grande flexão do joelho em comparação aos não atletas. Os não atletas deviam estar com o joelho um pouquinho mais estendido. Tá? Então, essa foi a diferença cinemática de movimento, tá? Aí, a Ali falou ali, às vezes ela confundiu as expressões de movimento e momento, né? O que é momento? Momento, gente, é torque. Torque é igual a uma força aplicada por uma distância. Ai, meu Deus, Gui, só tá complicando a minha vida. Gente, no corpo humano, o equivalente a uma expressão equivalente para momento é esforço. Esforço, tá? Então, a gente pode pensar assim, ó. Olhem a minha tela agora, não a minha câmera.
Aqui, nesse joelho, gente, qual é o tipo de esforço que eu tenho que fazer na minha articulação para não cair, para ficar parado nessa posição com o joelho flexionado? Maior do que nele estendido. Perfeito. Né? E ele é um esforço flexor ou extensor de joelho? Eu tenho que fazer força para estender o joelho ou para flexionar para ficar nessa posição? Para estender. Entender. Para estender, né? Então eu tenho, durante esta situação, eu tenho um esforço extensor, ou seja, eu tenho um momento extensor maior do que seria para ficar assim. Intuitivamente a gente entende isso, né? Mas agora na prática, por que que isso acontece, gente? É bem simples. Isso acontece porque quando eu estou com o meu quadril flexionado, pensem aqui nessa bolinha como sendo o meu centro de massa, a distância do meu centro de massa em relação ao meu eixo do joelho, quando eu estou flexionado, é maior do que quando eu estou com o meu joelho estendido. Um braço de alavanca, né? O braço de alavanca, perfeito. Né? Então, vamos desenhar aqui um joelho mais estendido agora, né? Opa. Aqui, ó, esse joelho está mais estendido, né? E aqui está o meu centro de massa. E aqui está a minha força-peso. A distância entre eles, gente, olha a distância desta força-peso até o joelho. Olha a distância desta força-peso até o joelho. Muito mais próxima. Então, o meu momento extensor com o joelho flexionado é muito maior que o meu momento extensor com o joelho estendido. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Sim? Sim. Então, uma forma muito fácil de entender momento é trocar essa palavra por esforço. Tá? Ela não é uma expressão literal, é apenas um termo equivalente para compreensão. Tá? Então, assim, quando vocês verem num artigo escrito momento, para entender, pensem em esforço, mas não são sinônimos, tá? Porque daí esforço vai envolver o metabolismo, quanto de energia eu gastei, envolve um monte de outras coisas. A gente só pensa em esforço porque é uma forma muito mais fácil de entender da forma biomecânica, tá? Cleiton. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, você está falando que como as bailarinas fazem uma maior extensão ao aterrissar, elas têm um maior esforço, né, para poder... digamos assim, elas gastam mais energia, elas estão usando mais a musculatura para frear o movimento por mais tempo, que é o tempo da angulação das articulações. E aí elas absorvem melhor impacto. Vamos ver. Calma que a gente ainda não chegou em impacto também, Cleiton. Eu tô achando que o artigo que eu vou dar para ti vai ser de impacto. Eu gostei que você gosta desse tema aí. Pode ser, ainda mais se for de judô. Olha aí. Olha só, gente. O que eles falam aqui? Ó? Dançarinos demonstraram um maior momento extensor comparado com não dançarinos. Então, esta afirmação está perfeita, né? Como eles ficaram mais flexionados no final, tanto na real, eles começaram mais estendidos e terminaram mais flexionados, né? Então a amplitude de movimento como um todo foi bem maior, né? Mas o que eles estão dizendo é, ó, o momento foi maior. Daí ele botou aqui o valor, 3 Nm para os bailarinos, 2 Nm para os não bailarinos. Tá escrito aqui, ó, menos 3 e 2 Nm respectivamente, tá? O que é Newton-metro? Newton é peso, metro é distância. Então, Newton-metro é a distância vezes o peso, ou seja, o torque, ou seja, o momento, ou seja, o tamanho do esforço que eu tive que fazer. Tá? Então, o tamanho do esforço que as bailarinas fizeram foi maior. Ou seja, quanto mais mais metros, digamos assim, você está fazendo um movimento com maior amplitude.
como as bailarinas estão fazendo? Elas fazem um movimento de chegada, de aterrissagem, maior do que os não bailarinos, pelo que eu vi. Isso. E aí, com isso, elas têm um maior esforço, tá? Esse Agora, conceito de momento foi bom, porque eu não tinha ele tão claro. isso aí. Agora, o que acontece? O impacto, né? A primeira pergunta que tu fez daí foi, Cleidson, foi da questão morfológica das bailarinas, né? Uma coisa importante é que as medidas de momento, de esforço, Newton-metro por quilograma. Então, foram normalizadas pela massa corporal. Então, se as bailarinas fossem mais leves ou mais pesadas, isso está normalizado. Então, tanto faz o peso deles. Isso é legal. Minha preocupação maior era com a ciência neuromuscular. De ser mais... conseguir dar saltos maiores, dessas coisas. Daí, o tipo de treino, isso não tem muito como normalizar, né? Mas aqui a gente tem por quilograma, né? E aí, a última coisa é o impacto. Infelizmente, nesse estudo, eles não mediram o impacto. Eu acho que eles fizeram isso em outro estudo. Eu até procurei aqui, com o nome dos mesmos autores, para ver se aqui com essa Harewood, mas eu não encontrei de primeira. Tá? Mas eles não mediram o impacto. Impacto seria se eles tivessem medido, Cleidson, a força de reação do solo. Tá? Então, aqui, esse nosso primeiro artigo ele é sobre cinemática. Então, o que eu iria propor hoje... parar a apresentação. A força de reação ao solo, ela mede o quê? O impacto nos pés. Isso, É exatamente. isso mesmo. E isso é indicativo de quão bem eu consigo aterrissar? Às vezes, sim. É isso, eu achei que não tinha como. Dependendo, sim. Dependendo, sim. Tá? Inclusive, quando a gente corre, o nosso impacto é muito diferente. Se a gente corre, por exemplo, com um tênis maximalista, minimalista, descalço, em antepé, em retropé, tudo isso muda tudo. Então, o jeito que eu aterrizo durante um salto pode afetar de forma importante tudo isso. Tá? Dúvidas, moçada? Agora eu entendi. Então, porque quando você cai, se você cai, por exemplo, todo estendido de calcanhar no chão, a força vai ir diretamente ali. Diferente se você aterriza com a ponta do pé, você vai ter tempo para frear e a força de reação ao solo é menor, não é isso? Acaba que os nossos amortecedores, que são os músculos, eles podem influenciam diretamente nessa interação do corpo com o solo, né? No caso, a força de reação. Uma coisa, eu não sei lá se tinha isso no estudo, mas a gente viu a magnitude do ângulo, né? Mas a velocidade do ângulo estava lá? Eles não mediram velocidade, mas é uma medida que poderia ter sido feita ali. Porque isso iria dar um entendimento maior sobre esse amortecimento, né? A tua tela está compartilhada aqui, Sabrina, acho que só para sair da gravação ali. A tela de baixo. Obrigado. Se essa velocidade do ângulo também influencia, né? Com não certeza. só a magnitude do ângulo, mas o quanto de velocidade foi feito em cada ângulo também, né? Uhum. É um ponto. Eu não vi especificamente, aí vocês estão dizendo... É a velocidade com que ele abre os ângulos das articulações? Também tem muito a ver Tem. com essa resposta de amortecimento, né? Tem. Inclusive, as bailarinas se movem numa velocidade maior, porque a inclinação da curva é maior. Né? Como elas começam muito mais embaixo, terminam muito mais em cima, e os outros começam mais no meio e terminam mais embaixo, a velocidade do ângulo, normalmente a gente mede pelo slope, né? Pela inclinação da curva. E nesse caso, as bailarinas se movem muito mais rápido durante a aterrissagem, né? Então, teria que ver o que acontece. Seria muito interessante ver o resultado na plataforma de força também, né? Espero que com o trabalho de conclusão da Sabrina a gente chegue em umas respostas legais ali a respeito disso também. Fala, Sabrina, tu levantou a mão? Sim, as bailarinas também, quando elas aterrissam, elas precisam amortecer bem esse joelho, por isso que
é maior esse torque de extensão, né, do joelho, porque a intenção é não fazer barulho quando elas saltam, para deixar o movimento mais leve, o movimento mais para parecer que elas não estão fazendo força. É essa a intenção delas fazerem mais flexão do joelho e ter essa maior força, né, para estender. É isso aí. Cara, esse é um comentário muito legal que tu fez, Sabrina, porque sabe, Sabrina, que uma das técnicas que tem se utilizado, inclusive é uma coisa que eu falo no meu curso, uma das técnicas que a gente está utilizando agora para retreinamento de corrida em indivíduos com alto impacto é correr sem fazer barulho, para tentar diminuir o impacto. Olha que interessante, cara. Se os corredores tivessem conversado com as bailarinas, né, há muitos anos atrás a gente teria tido menos lesões. Eu já ouvi essa dica, né? De correr como ninja, correr sem fazer barulho, né? Na esteira, né? Na esteira, quanto menos barulho tu faz, e tem estudos comparando isso, cara. Quando tu pede para uma pessoa correr sem fazer barulho, o impacto dela simplesmente diminui assim, quase invisível. De tanto que diminui o impacto na corrida, a gente vai ver um dia, tá? É o primeiro pico da força de reação do solo durante a corrida. E esse primeiro pico, ele quase fica invisível, assim, ele quase some, assim. É muito interessante. Fala, Sabrina. Por isso que eu, na minha primeira coleta, que eu levei uma bailarina lá na UX para fazer o teste do salto squat jump, counter movement jump, lá na plataforma de força. A Maria, que é a minha aluna, muito querida ela foi lá e ela fez o salto, e o prof falou para mim, nossa, ela nem faz barulho quando ela salta. Porque a gente tem essa brincadeira lá no balé, quando a gente ensina para as crianças, a gente faz a brincadeira, vocês não podem fazer barulho no chão. Daí elas fazem, e isso gera também maior força, e elas conseguem saltar mais alto junto com a respiração. É bem legal. Toda uma adaptação, né? Elas aprendem como caminhar e correr e saltar sem fazer barulho. Muito interessante. Temos mais 5 minutos, gente. Mais comentários. As ginastas também fazem, ó, o Cleiton. As ginásticas também. É um dos padrões básicos de movimento da ginástica, são as aterrissagens. Aí é ensinado isso. E eu fico surpreso quando eu vejo... Eu não sou da ginástica, mas eu estou estudando um tanto agora um pouquinho. Aí quando eu vou fazer prática com criança, eu vejo como elas não sabem aterrissar. Elas caem de calcanhar, né, no chão. Sim. Tum, aquele barulhão. Elas caem porque eu estou fazendo estágio 3 também na ginástica artística. E eu tô dando aula de balé para elas melhorarem a força, a potência, o equilíbrio, a postura delas. Essa é a minha intenção também no estágio, né? Que a professora pediu para mim dar aula. E elas, na primeira aula, eu pedi para elas fazerem o salto do balé, elas saíram e elas saltavam com o joelho estendido. E eu pensava, meu Deus, vai machucar o joelho. Eu ficava apavorada, né? Aí eu disse para elas, vamos fazer diferente, vamos tentar flexionar o joelho. E elas, nossa, é bem melhor assim. Só que a força do solo também é diferente, porque no balé a gente faz no chão. E na ginástica elas têm o solo que pula, ele tem mola embaixo. Então, por isso que não gera lesão nem nada, né? Mas se a gente fizesse isso no balé com o joelho estendido, nossa, já era. Inclusive, na ginástica é errado flexionar demais os joelhos durante a aterrissagem, né? Tu perde pontos por fazer isso. Tu tem que cair o mais próximo possível da posição final, né? Quanto mais tu alterar a tua postura em relação à postura final do salto, mais pontos tu perde, né? É um passo para frente, flexão do joelho, flexão do tronco, movimento de braço. Cada um é 0,1, 0,2, 0,3, dependendo do grau de erro. Gente, temos mais 3 Esse tempinho acabando, eu queria agradecer a vocês, gostei muito. Com Obrigada. essas dúvidas aí, depois que esclareceu, ficou bem melhor o entendimento. Muito obrigado, adorei. Muito bem. Falando então da próxima semana, eu não sei se as meninas conseguiram se conectar ali, a Clara e a Etiele, eu não tenho certeza se ela conseguiu conversar com a colega, se ela conseguiu contato ou não. Oi, eu tô aqui. Tá. Ela tinha que sair, que foi dar aula. Tá, e vocês conseguem apresentar daqui a 15 dias? Conseguimos, só que a gente tá com um pouco de dificuldade para achar o artigo, assim, ainda tô um pouco confusa na escolha do artigo. Tá, eu vou deixar sugestões então ali no arquivo, tá? Que eu vou compartilhar agora com vocês aqui no chat.
E aí vocês podem copiar esse link aqui, Clara. Manda para ela no Whats, tá? Tá ok. E aí eu vou deixar algumas sugestões. Então, hoje de tarde, agora eu busco uns 3, 4 artigos para deixar de sugestões para vocês, coisas que eu acho que tem relação com cinemática do movimento, que é essa primeira temática que a gente tá? Obrigada. Sabrina, todo artigo, quando a gente chega no final, Ali, tu também. Todo artigo, quando a gente chega no final, a gente normalmente aprende uma coisa só. Por isso que a gente tem que ler centenas de artigos se a gente quer aprender muita coisa. Porque cada artigo nos ensina apenas um conhecimento novo. Tá? É uma mensagem final, é um aprendizado final. E é isso que eu quero perguntar para vocês. Se vocês fossem dizer assim, ó, esse artigo mostrou o quê? Em uma frase, qual seria a resposta que vocês dariam? Esse artigo realmente mostrou para mim que as bailarinas, elas têm muita força e potência dos membros inferiores, e apesar de ser uma atividade que todo mundo diz que é muito tranquila, muito leve, que não faz muita força, é a que mais gera força e potência nos membros inferiores. Realmente, cada dia eu estou percebendo isso. Vamos lá. Uma coisa, foi medido esforço, não foi medido potência. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, sim, a gente pode dizer que bailarinas geram maior esforço nas articulações de quadril e joelho. Beleza, isso sim. Tá? Mas tem outra mensagem também que o artigo deixou. Qual que foi? é muito importante flexionar o joelho no salto. Então, não que é importante, porque a gente ainda não construiu. Para vocês verem como o artigo nos forneceu pouca informação. Ele não nos disse que é importante, ele só nos disse o que é. Que bailarinas flexionam mais o joelho e o quadril. Agora, será que isso tem correlação com lesão? É uma sugestão para um estudo futuro. Será que isso tem relação com potência de movimento? É uma sugestão para um estudo futuro. Será que isso tem relação com a altura do salto? É uma sugestão para estudos futuros. Então, para vocês verem como a ciência, ela necessita também de muita leitura, né? Que a gente vê assim, a gente só aprendeu hoje que bailarinas têm um maior esforço e flexionam mais quadril e joelho durante a aterrissagem. Tá? Então, foram basicamente essas duas mensagens. Agora, se isso é importante, se isso protege, se elas são mais fortes, se são menos, se pulam mais alto, mais baixo, tem que ler outros artigos, cada um para uma dessas perguntas. Mas não dá essa indicação de que se elas fazem mais esforço, tem o maior momento, né? Ali, o Newton metro, elas freiam melhor? E aí isso indica diminuição de impacto e possivelmente de estresse articular? Não sei, o Paulo comentou ali, né? Se eles tivessem medido a velocidade, a gente poderia ver isso. Mas eles não mediram. Se eles tivessem medido força de reação do solo, a gente poderia ter dito isso. Isso pode ser uma hipótese para um novo estudo. Você entendeu? Levantar para um próximo, né? Exatamente. Geralmente vem no final dos artigos, né? Eles dão essas sugestões. Isso aí, sugestões para estudos futuros. Então, a mensagem final é: bailarinas têm maior flexão de joelho e maior esforço em extensão do quadril. Tá? Flexão de joelho, quadril e esforço. Certo, pessoal? Então, vou apresentar sugestões para a Clara e para a Etiele para daqui a 15 dias. Então, dia 14 de outubro. Nos vemos lá, então, com o nosso próximo tema. Obrigado pela presença de todos. Parabéns pela iniciativa de estar aqui, gente. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigadão, gente. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Isso. Não esquece de pausar a gravação e me mandar o link depois, tá, Sabrina? Tchau, gente.